Hoje nós vamos realizar mais uma live com o time Abrap. Hoje a nossa terapeuta parceira Alessandra Garcia vai ser a nossa convidada a estar realizando um bate-papo sobre resiliência emocional aqui no Instagram da Abrap. Vocês já conhecem o nosso time de terapeutas aqui da Abrap. Quem não conhece e quiser conhecer o nosso time de terapeutas, quem busca por um profissional, abrap.org. Você pode encontrar terapeutas em qualquer lugar do Brasil para atender vocês, ou online ou presencial, quem quiser conhecer a equipe. Oi, Ali, boa noite, tudo bem com você, Girassol? Boa noite, Girassol, tudo bem? E com você? Boa noite, meninas. Como é que vocês estão? Boa noite, Neucira, Flor, boa noite, Saber Consciente, bem-vindo todo mundo à nossa live. Bem-vindas. Nossa, gente, eu adoro live, né? Eu acho que eu falei para Flor que eu percebi que eu gosto de estar aqui falando. Porque é tão gostoso a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Então, fica fluido o Troca, negócio. a gente faz essa troca e sai como uma sessão pós-terapia, renovado para a vida, para a semana. É papo terapêutico, é encontro terapêutico. É. É. Boa noite, Flor, tudo bem com você? Boa noite, gente. Ah, é um Pessoal, prazer estar também aqui de novo. é um prazer para nós sempre, tá? Porque nós sempre temos ótimas repercussões dos seguidores da Abrap, sempre todo mundo deixa um depoimento, deixa um agradecimento e do quanto tanto nós quanto eles crescem com esse bate-papo que a gente tem trazido aqui na Abrap. Toda semana está tendo live aqui na Abrap, pessoal, com um dos nossos terapeutas do nosso time, que estão se disponibilizando aqui a trazer informações para todos nós de forma bem simples e didática, que a gente só agradece tanto pelos nossos seguidores no Instagram, como nossos terapeutas. Obrigada pela disponibilidade, Alice. Imagina, prazer estar aqui, trazendo essa troca, né? E quando eu pensei em vir para cá, eu fiquei pensando no que compartilhar com vocês. E hoje a gente vê muitas pessoas com bastante de perdendo oportunidades, né, na vida, na carreira, e também relacionamentos e com você, com a própria pessoa por conta das emoções, né? Por ter dificuldade em lidar nas circunstâncias, em determinada situação, várias vezes a gente se depara com aqueles pensamentos ou com aquelas dúvidas, né? Por que teve tal atitude, por que não podia ter tido atitudes diferentes. Então, trouxe aqui mais voltado para a terapia, como que dentro da terapia, como que nós, terapeutas, podemos ajudar nesse momento para que você seja uma pessoa mais resiliente, por que que a terapia ela é tão importante? E hoje está sendo muito falado, né? Hoje está tendo até um pouco mais de valor os terapeutas, porque realmente faz a diferença, né? A gente ter esse tempo com os terapeutas, assim, para você. Então, eu quero trazer, compartilhar com vocês essa importância, né? E como que através de um falar com um profissional que estuda sobre, né, psique e tudo mais, como que isso vai ajudar, né, no dia a dia, né, em pequenas atitudes que a gente faz no dia a dia, como que isso fortalece a nossa mente, né? Então, é sobre isso que eu quero trazer aqui hoje. Pessoal, porque terapia já foi na vida de muitas pessoas um tabu. E eu acho que aos poucos nós fomos nos aderindo a isso e os benefícios transbordam de tal forma hoje para quem faz terapia, para quem estuda as áreas da terapia, que as pessoas já começaram a enxergar o valor e esse reconhecimento. Por exemplo, às vezes uma pessoa que me conhece, te conhece, fala assim: ah, nossa, a Alessandra é uma pessoa tão sensata, é uma pessoa tão fluida, problema para ela nunca é problema demais porque é uma pessoa estudiosa dentro das áreas de terapia. E isso faz com que as pessoas ao nosso redor queiram conhecer mais, porque a partir do nosso conhecimento, dessa resiliência, né, que não é nada mais do que estudar e praticar as coisas dentro do que aprendemos na terapia, e hoje, se podemos distribuir esse conhecimento, vamos aproveitar essa oportunidade que a Ali é psicoterapeuta e coach bem voltado para as mulheres, e como ela já citou num cortezinho, nós mulheres somos muito cíclicas.
uma semana de TPM, dor, o mau humor consome, no outro a gente já não sente dor, já fica feliz, já é outro astral. E quem está de fora, às vezes, não consegue entender os ciclos que cada uma vive. E aí a gente pode aprender a lidar com tudo isso, com contato com um terapeuta, com essa troca que você se abriu a nos disponibilizar hoje, né? Sim, sim, essa questão que você falou da ciclicidade, né, que eu falei no vídeo, é muito do autoconhecimento. Por isso que a terapia ela é muito importante, né? A gente aprende se autoconhecer. E como é mais voltado para a mulher, então a gente já faz todo aquele, dentro da terapia, já põe a parte do ciclo, a mulher já vai aprendendo a se olhar, não com tanta rigidez, não se cobrando tanto, sabe? É aquele momento que ela tem para ser ela. Quantas vezes nós temos essa oportunidade no nosso dia, na nossa vida? Poucas vezes a gente tem coragem de ser nós. Então, quando a pessoa está passando com a terapia, ela está segura, num ambiente seguro, onde ela pode ser ela, onde ela pode falar o que ela sente, onde ela não precisa interpretar, onde ela não precisa fingir, né? Então, ela pode simplesmente limpar o coração, né? Então, para começar, né, sobre isso, nós viemos desde novas, desde a infância, os nossos pais não nos ensinaram, né? Essa falta da dificuldade das emoções, de lidar com as emoções, vem lá de trás, né? Os nossos pais não sabiam lidar com isso na época mais antiga. Hoje a gente tem essa oportunidade, então a gente ensina os nossos filhos, mas os nossos pais não tiveram essa oportunidade, né? Eles simplesmente viveram, sobreviveram e tentaram dar o melhor dentro do que eles tinham, e tá tudo bem. Porém, só que com a falta, né, dessa sabedoria de lidar com tudo isso, muitas vezes na infância, principalmente na nossa geração, assim, né, do pessoal que é um pouquinho mais velho, vem com aquelas frases dos pais, das pessoas que nos criaram, da questão de para de chorar, isso é frescura, não demonstre o seu, por mais terapeuta, por nós, né, Flor, maravilhosa. O E engole o choro é um dos que todo mundo já ouviu. Os nossos pais não tinham paciência de tentar ouvir o que estavam sentindo acontecendo. A criança era só engole o choro. E a gente leva isso para a vida isso. adulta. É isso, e a gente escuta várias dessas frases, né? Para de frescura, levanta daí, tá fazendo birra. Só que, o que acontece? Todas essas emoções reprimidas que a gente não tem como verbalizar quando nós somos crianças, nós não aprendemos na escola, né? Nós temos várias matérias, mas não tem sobre a emoção, como lidar com os meus sentimentos. Tá tudo bem se eu errar, tá tudo bem se não é um errar, né? Tá tudo bem se não der certo a primeira vez. Tá tudo bem, só que nós temos aquela questão de não posso errar, eu não posso fracassar. Os pais o tempo todo colocando nos filhos os seus próprios sonhos, não deixando os filhos serem eles. Então, tudo isso a gente carrega na nossa vida, né? A gente carrega toda a nossa vida na infância. A gente já traz algumas memórias, né, dos nossos ancestrais. Aí tem a questão da família, que cobra demais das crianças. Chega um período que o adolescente já tem que decidir o que ele vai fazer pro resto da vida dele na época da escola, para a faculdade. Então, são várias questões que vão acontecendo que nós trazemos para a nossa vida adulta. E quando a gente passa a se relacionar no mundo real, né? A gente sai da nossa casa e vai lá trabalhar com outras pessoas, e aí os nossos sentimentos vêm à tona. Porque como que eu lido com pessoas diferentes de mim? Como que eu vou aceitar que existe um processo na vida? Como que eu vou aceitar que eu posso demonstrar os meus sentimentos se eu não soube lidar com eles? E aí tudo isso começa a acontecer dentro da nossa vida, com o nosso trabalho, dentro dos nossos relacionamentos. E isso começa, aí vem as frustrações, né? A gente começa a se sentir frustrada, a gente não consegue dizer não, começa a pegar muita coisa que não é nossa, começa a lidar com situações que você poderia, às vezes, simplesmente através de um posicionamento, mas você não consegue se posicionar. A Glauce coloca aqui, processo de libertação de crenças limitantes. Exatamente. Dentro da terapia, né, então você começa a trabalhar essas crenças limitantes que a gente carrega, que é o que a gente traz dos nossos pais. Então, todas essas frases, essas coisas, a gente vai criando e vai criando essas crenças limitantes, algumas memórias dentro de nós. Então, quando eu chego em um certo determinado momento, eu não consigo lidar com tudo isso. E o que acontece? Gera depressão, frustração,
irritação. A pessoa não pode falar com a gente que a gente já se irrita. Às vezes não tem paciência com os filhos, começa a gritar demais, né? Então, assim, com as pessoas que estão à volta, com o marido, assim, até com a gente não tem paciência de olhar com carinho para nós, né? Então, assim, por quê? Porque a gente traz tudo isso e tá tudo bem. E na terapia, o que que você começa a fazer? A descascar. Você começa a tirar todo aquilo que aquele momento tá te trazendo um sofrimento momentâneo e você começa a cavar. Você começa por uma situação e quando você vê, você já tá lá atrás. Porque você começa a ver que o que você está vivendo hoje tá refletindo, por quê? Porque lá atrás você está trazendo coisas dos pais, da pessoa que te criou, daquele convívio que você teve, algumas pessoas que influenciaram na sua vida. Então, começa a trabalhar isso de uma forma que a pessoa tem aquele momento dela seguro de falar e ela consegue se expressar. Eu brinco que eu falo que é um momento de se confessar. É o momento que a pessoa tem para ela ser ela e ela tirar tudo aquilo que está engasgado. Porque muitas vezes a pessoa fica tanto tempo com uma situação que ela não tem para quem falar, porque ela sente vergonha, ela não se sente confiante, porque quando uma pessoa ela vai escutar, às vezes ela quer dar a opinião dela. E a pessoa ela não quer ouvir a opinião, ela só quer simplesmente se livrar daquilo que está angustiando. E na terapia é esse momento. E às vezes não precisa de muita coisa, só da pessoa ter a oportunidade de colocar para fora aquilo que ela está sentindo, já cura muita coisa. Então, eu penso assim, que nós terapeutas somos curadores, são um processo de cura. Porque a pessoa ela tem essa oportunidade de acessar aquilo que está incomodando. E se ela acessa, ela traz a consciência que está incomodando, ela consegue trabalhar. Então, ela para de comer em excesso, ela para de gastar em excesso, ela para de ter aquela irritação que ela sempre tem. Ela começa a se acolher e ver que ela é um ser humano, né? Nós somos seres humanos, nós temos, tá tudo bem se um dia eu não tô bem, tá tudo bem se um dia eu quero rir, tá tudo bem. Então a gente começa a entender que faz parte, entende? Faz parte da vida e eu começo a me dar melhor com tudo. Se eu lido melhor com os meus sentimentos e sei a me acolher, entendo quem sou eu, quando eu estou lá fora com a outra pessoa, eu começo a aprender a também me posicionar lá fora. Eu começo a aprender a lidar com situações que nem sempre vai sair tão cor-de-rosa quanto a gente imagina que vai acontecer na nossa cabeça. Você começa a Uhum. achar estratégias de como lidar com aquelas situações. Então, a terapia ela vai trabalhando sutilmente essas camadas e vai limpando, né? Então você vai tratando, você vai colocando ali e vai se fortalecendo e a sua base vai fortalecendo, né? Uma coisa que você colocou aí, Ali, que me trouxe até um gatilho de um cliente meu, que ele queria conversar algumas coisas no trabalho, que ele acreditava que podia ajudar, né? E ele não conseguia se expressar. Eu peguei e falei assim: você já pediu para dar opinião? Ele falou assim: ah, não, porque senão vai ser igual lá em casa. Minha mãe fala que minha opinião não tem utilidade. Então, a pessoa estava se sentindo com vontade de ser mais proativo e com medo, mas trouxe um gatilho de dentro de casa, né? Aquela pontinha, aquela superficial que você achou a ponta do iceberg. Eu falei assim, mas você não está em casa, então fala para mim. Aí dali a pessoa viu quão boa era a ideia e falou assim, nossa, as pessoas vão querer te ouvir. Aí é só um gatilho para virar toda a chave que o terapeuta, só de ouvir, mostra para aquela pessoa que ela pode falar assim. Ela está tão acostumada a falar assim, o que você fala não tem utilidade, que quando ela está em outro cenário, ela não sabe como se expressar, porque ela já está com aquilo na cabeça. Ela traz, né? Ela é um reflexo, ela acaba transferindo uma coisa que é familiar dentro de todos os lugares. Você vê que interessante? Não fala porque, olha o que ele respondeu para você, mas minha mãe disse. Então estava afetando o trabalho. Então para você ver como que a gente traz muita coisa. Ah, vou colocar aqui, ó. Muitos têm preconceitos de cuidar da sua saúde mental. A terapia nos ensina que pode tudo, a terapia é sensacional. Existe também uma crença que as pessoas não devem falar sentimento. Sim, em relação aos pais, parece que a gente não pode falar nada sobre eles porque dá a sensação de que eu estou sendo ingrata por tudo que eles fizeram. Não é bem assim, né?
Minha mãe só fala do fim do mundo. O que acontece? As pessoas têm uma crença de que quando a gente fala sobre alguém que nos criou, parece que a gente está sendo contra, né? A gente está virando as costas, está sendo ingrato. E não é nada disso. Nós somos gerados pelos nossos pais, mas nós temos personalidades diferentes, né? Nós temos opiniões diferentes. E tá tudo bem. O que acontece é que às vezes os pais, assim, e nós também não sabemos nos diferenciar que somos uma pessoa diferente deles, né? E que a gente expressa opiniões que às vezes não vai a favor do que eles pensam. E isso não quer dizer que eu não os ame, quer dizer só apenas que eu penso diferente, assim como eu penso às vezes diferente da Stephanie em algum momento, sobre outras pessoas, a gente tem personalidade, sentimentos. Então, não quer dizer que eu estou desrespeitando a pessoa, só quer dizer que eu não penso igual, só isso, né? É, Acho que também tem a coisa quando eu muito falar que eu religiosa. amo morango e falar que você falar que não gosta, não significa que nós precisamos brigar por isso. Você não gosta e tudo bem. E é assim, as coisas Uhum. não parecem simples, mas é. Eu gosto de, sei lá, sair final de semana, meus pais não gostam. Aí cada um tem as suas prioridades e tem que entender que, por exemplo, se o pai ama ir pescar, essa é a paixão de vida dele, não julga. Ali, ele gosta de gastar o dinheiro dele na pesca dele, a realização pessoal dele, a felicidade dele. A gente tem que entender que as pessoas são individuais nas suas emoções e nos motivos que nos tornam felizes, né? Que eu acho que Isso. das principais problemas da nossa resiliência emocional é buscar o que nos faz feliz no que a gente vê o outro sorrir, né? Uma pessoa sorrir que adora comida, adora flores, e outras não. Então, cada um tem que ser resiliente e se apegar àquilo que é grandioso nas suas emoções também, né? E Sim. essa comparação é em tudo, seja pai, seja filho, seja pessoas próximas, que a nossa felicidade não é a felicidade do outro. Nós sabemos o que nos realiza e com cada um tem que aprender a saber, né? Uhum. Eu acho que é bem isso, é respeitar, mas é que tem muitos pais que não respeitam esse lado dos filhos, né? Que falam, mas eu te criei, você tem que fazer isso pra mim. Como assim você vai falar não pra mim? Não é? Muitos pais fazem isso, né? As pessoas que criam. 90%, Então, eu acho que o filho tem que eu estar. acho. Tem que estar, e não é nesse formato. Mas se a gente for ir pela Bíblia, na Bíblia fala que quem quer casa, né? Que os filhos têm que casar e ter sua própria casa e seguir sua vida. Se a gente for seguir a Bíblia, a gente já. A religião já não está muito certa nessa parte, porque os filhos realmente têm que dar valor para os pais, mas tem que entender que eles têm as suas próprias escolhas, né? E então, assim, então essa questão, quer ver? Ela compartilhou aqui, a Glaucia, que é um processo demorado de libertação, demorado. Sim, cada um, na verdade, cada um tem seu momento, né? Então, assim, não é demorado ou rápido, é o momento de cada um. Então, cada pessoa, ela vai ter o seu processo. E o importante é respeitar esse seu processo. Porque o meu processo pode ser diferente, da outra pessoa pode ser diferente, e tá tudo bem. Não tá certo e errado, não é rápido ou devagar, é cada um no seu momento. Então, nem sempre é fácil a gente olhar para algumas questões que a gente precisa trabalhar, mas né, às vezes é necessário para que a gente possa evoluir, né? Então, dentro da terapia, o terapeuta vai trabalhar, né, essas questões. Por exemplo, eu já atendi pessoas que chegam na hora, não tinha muito o que falar, mas ela estava angustiada. Então, o terapeuta vai ali trazendo meios da pessoa se sentir confortável e segura para falar. E às vezes a pessoa ela só quer chorar, às vezes a pessoa ela só quer compartilhar algo porque ela teria vergonha de falar, olha, eu vou te falar uma coisa, mas assim, eu tenho vergonha de falar isso para as minhas amigas. É o momento dela, é seu momento. Então, esses pequenos momentos que você se dá, que eu percebo assim, como que muita gente tem dificuldade de separar um tempo para si, a parte da terapia é esse momento, né? É esse momento. Então, você vai fazendo uma desconstrução de alguns hábitos, alguns pensamentos, para colocar outros, para que você consiga fluir melhor na sua vida, no seu dia a dia. Meu marido falou algo engraçado para mim, interessante, acho que foi ontem. Meu marido, ele é jogador de pôquer. Então eu falo muito sobre esse negócio de emocional com ele, falo aquelas coisas de motivação, faz isso, fala a frase tal, tem vibração, fala em voz alta, faz assim com ele, sabe?
E aí, ontem ele falou assim, hoje eu vou fazer tudo que você falar, porque tudo que você faz na sua vida dá certo, então deve ter alguma coisa. Então, assim, é engraçado que ele fala assim, ele fala pra mim essas coisas, e ele fala que como que eu evoluí, mas a gente evolui porque eu já tô há mais de 3 anos na terapia, estudo bastante, faço tudo isso, não foi de um dia para o outro as mudanças, só que é sutil, e quando você percebe um dia, no outro, quando você percebe as mudanças que você teve no decorrer no decorrer dos seus momentos, valeu a pena o start. Aquele primeiro dia que você falou, ai, será que eu devo? Deve, porque você merece ter uma saúde mental equilibrada. A gente acha que é bobeira a gente cuidar da gente, a gente parar um tempinho, ah, mas será esse papo de positividade? Não é papo positividade, é um momento de saúde. Assim como nós precisamos cuidar de todas as áreas da nossa vida, o emocional é o que derruba muita gente. Muitas pessoas que trabalham em várias áreas de liderança, de eu percebo porque hoje eu ainda trabalho na área privada, né? Então eu percebo a quantidade de pessoas que não sabem lidar com o seu emocional e perdem, gente, perdem momentos tranquilos, perdem momentos de crescimento dentro de uma empresa, perdem momentos com a própria família, com os filhos, por conta dessa questão. E tá tudo bem. Aqui a gente está diagnosticando, está percebendo que isso que a gente passa, tá tudo certo. Mas existe formas da gente diminuir esses impactos. Existem formas da gente melhorar e trazer uma tranquilidade para a gente. E aí é que vem a terapia, né? E eu amo a terapia, porque ainda mais a nossa forma, né, de ver que a gente traz outros elementos, a gente traz as cores, a gente traz os alimentos, todos os outros aspectos da terapia que auxilia a essas mudanças. Então, eu incentivo vocês a sempre a buscarem ajuda, né? Não é feio, não é fraqueza, não é errado, né? Você fazer isso, não é vergonha. Na verdade, isso é uma coisa, é um momento. Eu conheço, olha só, estão me ouvindo bem? A live, seu vídeo travou ali. Você falando aí com relação a chorar, às vezes a pessoa só precisa chorar, isso é um fato, né? Que às vezes a mulher no correr do dia a dia tá no trabalho, vai pegar o ônibus, ela não pode chorar, senão as pessoas vão perguntar o que aconteceu. Chega em casa, não pode chorar, senão alguém vai perguntar o que aconteceu, vai achar que tá passando mal. Às vezes a pessoa só quer chorar para se aliviar de todo o estresse do dia e falar assim, tô renovada, lavei minha alma. E a terapia, às vezes, é isso, é um lugar para a pessoa chegar lá e falar assim, só preciso de meia hora para chorar e me limpar aqui, para eu só me aliviar do estresse de hoje. É um canto para essa troca e essa leveza, né? É isso, ó. Teve uma menina que ela veio e passou comigo e ela incrível, né? A gente falou, nós nos falamos apenas por áudio, nem eu vi, ela não se sentiu confortável para falar comigo por áudio, por vídeo. Então ela conversou comigo por áudio e eu falei para ela sobre fazer a terapia do grito. Não sei aqui, alguém já ouviu falar sobre a terapia do grito. Falei para ela, agora você vai ter o seu momento que você vai tirar tudo, tudo que tá aí, e você vai dar um grito e vai tirar, vai se libertar de tudo que você carregou até agora. Vamos tirar dessa garganta, vamos desbloquear o seu chakra laríngeo, vamos tirar tudo isso. E ela fez. Ela falou para mim que foi libertador para ela, porque ela só precisava, ela começou a chorar, começou a trazer tudo assim, começou a limpar. Você vê um ato simples, um momento simples, que parece simples, mas que quanto tempo está ali? Há mais de 5 anos carregando uma situação? Quantos anos, né? A TM Souza, tem um problema em casa, tenho que ser uma boa ouvinte, porém não sou ouvido. Muitas mulheres, muitas pessoas passam por isso, né, de não ter com quem falar, por isso que é importante, né, ter esse momento, porque é o momento que você vai ser ouvido, né, com tranquilidade, com aquilo que você quer falar, porque é o momento, não tem nada a ver comigo, né, tem a ver com a pessoa, então a pessoa ela vai se fortalecendo nisso. A Flor colocou aqui, ó. Aí eu grito, eu também grito, Flor. Eu boto tudo pra correr. Eu dou meus berros aqui. Você gritou.
como ensinar alguém a demonstrar amor depois de adulto? Eu vou deixar você fazer. Vou pedir que você responda essa pergunta, depois eu gostaria de falar um pouco. Tá. Como que eu vou falar sobre o meu processo? Tá, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito assim seca, nunca fui muito florzinha, nunca fui muito delicado, era muito assim. Então, o que que é o processo do amor, né? Para você aprender a amar. Primeiro você vai aprendendo a se amar, né? Então, eu acho que quando você começa a amar a si, a entender quem olhar para você depois de adulta, acolhendo, porque quando você começa a acolher você de adulta, você vai lembrando aspectos da infância também. Então você vai olhando ali e você vai acolhendo aquela criança daquela idade. Você vai olhando aquela criança que estava assustada naquele momento. Você vai acolhendo você e você vai percebendo que o seu amor, ele vai transbordando. É algo meio que até que espontâneo, né? Você vai olhando e fala assim, nossa, aquela risada que eu não gostava, eu passo a me amar. É o meu diferencial. Então eu começo a olhar para aspectos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, com alguém específico que não me ensinou a amar, mas eu aprendo a me amar. Então eu vou curando. Então quando você cura, você dá espaço, você tira aquele bloqueio e aquela luzinha vai entrando dentro de você. É algo que vai acontecendo e você simplesmente, quando você percebe, você já está sorrindo mais, você já não está tão reclamando, então você vai sentindo ali uma coisinha diferente no coração, você percebe que não te irrita com tanta com tanta como Facilidade. antes. Isso. Então, aí vem vindo o amor, porque você vai se aceitando, você vai aceitando que tá tudo bem, tudo aquilo que você passou, fez parte de quem você é hoje. Você vai aceitando que às vezes o que as pessoas fizeram para você não foi de proposital, é mais sobre elas do que sobre você. Então você vai acolhendo todos esses sentimentos e aí é que vai acontecendo a transformação. Pode falar. E eu ia comentar aqui o seguinte, às vezes, assim, como a gente começa a amar ou a aprender a demonstrar amor quando se torna adulto? Cada pessoa tem uma forma de demonstrar amor. Eu, por exemplo, tem gente que gosta de ser servido. Então, às vezes, o ato de você chegar lá e oferecer um cafezinho para aquela pessoa que gosta de ser servido e é que ela não, usualmente, ninguém faz isso para ela, isso é um ato de amor, é uma forma de demonstrar amor, né? Às vezes, é aquela pessoa que gosta de presentear ou gosta de ser abraçado, sempre que chegar e ser abraçado, isso é um ato de amor. Mas tem gente que não gosta muito de que encoste nela, mas se você chegar já com um sorriso de bom dia diferente e a pessoa ter a reciprocidade de abertura, de um mesmo bom dia, isso é a pessoa demonstrando o amor dela, porque cada pessoa tem uma forma de demonstrar amor. Tem gente que consegue falar eu te amo, tem gente que não, tem gente que demonstra dando presentes, tem gente que demonstra servindo, tem gente que gosta de ser servido, tem gente que demonstrar amor é cozinhar e pôr uma mesa posta, né? Então, assim, como depois de adulto demonstrar amor? Primeiro a gente tem que conhecer um pouco sobre o outro que você quer entender a forma dele amar, que ele vai demonstrar dentro das formas que ele gosta, de um abraço, de servir, de presentear. Então a gente às vezes tem que nos conhecer e se é sobre amar outros, seja mãe, filhos, esposo, é a forma daquela pessoa também amar e demonstrar amor. Então, se você oferecer o afeto dentro do que ela gosta, né? É uma forma de já mostrar que você está aberto àquele amor e também a receber e a pessoa perceber o tipo de amor que você gosta. Que seja um abraço, seja um bom dia, seja um dia cheio de sorriso, né? Que a ideia também de a melhorar o ambiente ao seu redor é oferecer o amor conforme a pessoa gosta de ser amada, né? Uhum. Que a gente tem que se amar e se quer estar feliz em um ambiente, também conhecer as formas de amor das pessoas ao seu redor. Como a gente falou de particularidade, nossos pais demonstraram amor da forma deles. Nós vamos demonstrar um amor que nós entendemos que será a nossa forma. Se é certo ou errado, amanhã vamos saber, né? Em que erramos, em que acertamos. Porque sempre vamos tentar melhorar. Esse é o caminho correto, é o respeito acima de tudo, se amando, se conhecendo primeiro, porque a gente tem que conhecer os nossos limites e também saber falar dos nossos sentimentos, né? Que é essa Sim. troca que a gente vai entender sobre amor, sobre emoção e como tratar toda a explosão que existe dentro de nós. Ah,
são as linguagens de amor, né? Aqui em Sim, casa, ó, para vocês terem ideia, aqui em casa eu tenho uma linguagem de amor. Eu demonstro a minha linguagem de amor fazendo as coisas para a pessoa, servindo ela. Você falou servir, eu sou dessas que gosto de fazer algo para alguém. Não sou muito de falar, eu te amo, eu te amo. Não sou. O meu marido já é do que eu te amo, te amo, te amo, te amo. Ele já fala bastante. Então, para no ouvido dele, para ele entender que eu amo ele, a linguagem dele é essa, é estar junto, abraçado. Eu não, se fazer alguma coisa para mim, eu já entendo que é o amor. Então, sabendo disso, a gente já sabe que uma linguagem do outro é assim, então a gente tenta equilibrar, né, para que o outro se sinta amado do formato dele também, né? sim. Então, assim, mas sempre, gente, a gente uma coisa que eu falo aqui em casa, eu falo para as pessoas que eu sei que é difícil isso que eu vou falar, mas é fazer sem esperar nada em troca. Eu sei que é um exercício bastante. É um exercício mesmo, porque quando a gente faz algo, a gente já espera algo. A, a, a troca da outra pessoa, porque sempre é um ganha-ganha, né? Mas nem sempre a forma que a outra pessoa vai te corresponder é o formato que você esperava. Por isso que a linguagem de amor, quando a gente sabe qual é da outra pessoa, é importante. Porque por você, por exemplo, meu marido, ele fala bastante, eu te amo. Eu não falo com tanta, vamos supor, eu não falo com tanta frequência. Então, se eu percebo que eu não falei nada e eu sei que ele não vai entender, então eu tento falar na linguagem dele. Só que nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo tem essa sabedoria. Quantas vezes a gente falou assim, Tem mas a eu terapia achava. aí para ensinar a gente que cada um tem a sua linguagem de amor e você tem que estar atento ao outro, porque isso é uma coisa que eu não aprendi sozinha. Eu aprendi na terapia, eu aprendi estudando. Que às Uhum. vezes a gente acha que a demonstração de amor que existe é só a que eu sinto, é só a que eu demonstro. A minha é importante. É, na terapia Sim, quantas que vezes acontece. a gente escuta muito assim, mas se eu fosse ele, eu faria isso, mas o outro é o outro, aí a questão é você. Aí teve uma pessoa que colocou assim, fazer pelo amor de fazer, exato. Que não recebe de qualquer forma a linguagem do amor. Aí vem a questão dos limites que a gente se coloca para as pessoas, né? Até onde eu vou me doar e até que ponto. Porque às vezes a gente se doa muito do excesso. O amor não é só quando a gente faz algo, é quando a gente deixa de fazer algo por alguém e permite que a outra pessoa também tenha o desenvolvimento dela. Mas na terapia a gente sempre trata a pessoa, não o outro, né? A gente entende assim, se eu não estou sendo correspondida no formato que eu gostaria de ser, então eu vou olhar para mim e vou olhar para as minhas, o que eu estou, quais são as minhas expectativas, por que que eu acho que o outro não está, se de fato não está, o que eu preciso trabalhar. Travando. Tá Oi, travando? o seu tá Peraí, já sei porque tá travando. travando. Eu já sei porque tá travando. Eu já arrumei aqui. Eu esqueci de colocar o Wi-Fi. Por isso. Agora vai melhorar. Agora vai, gente, desculpa. Então tem uma questão aí muito da gente se colocar, a gente vai trabalhando, porque é bem delicado, né? Então existem várias coisas. Então a gente vai aprendendo a, a se colocar limites, né, da doação que a gente faz pelo outro. Porque tudo que é desequilíbrio, né, o excesso, é prejudicial para nós também, né? Então a gente tem que olhar para nós. Eu falo para, tem uma amiga minha, inclusive, que às vezes a gente conversa muito sobre isso, né? Uma pessoa pede uma coisa, a família pede outra, não consigo ser correspondida no formato. Será que não sou eu que tenho que olhar para isso e entender por que que eu estou deixando tudo isso acontecer? Será que eu não tenho que fazer isso falar não? Ou eu preciso mudar alguns formatos meus? A Flor colocou aqui, criança ferida. Exatamente, muitas coisas estão ali dentro da nossa criança. Quando eu sempre trago um pouco da minha vida, né? Porque eu passei muito por essa questão. Dentro do meu casamento, no início, eu achava que meu marido tinha que me fazer 100% feliz. Gente, pensa alguém tentando, querendo corresponder. Nunca que ele ia fazer eu 100% feliz. Nunca. Só que eu queria que ele me fizesse feliz. E eu tentava puxar isso dele. Não, mas você precisa, né? Você não demonstra.
depois que eu percebi que era eu que tinha que cuidar da minha criança, porque eu estava buscando nele algo lá da minha infância, que nunca que ele ia suprir. Entende? Era um relacionamento com os meus pais. Relacionamento lá atrás. Eu precisei curar essa parte para eu poder entender que a minha felicidade eu precisava tratar aqui. Meu marido é uma parte da minha felicidade, mas não é ele 100% todo, ele não é obrigado. Então, eu precisei cuidar desses meus maus relacionamentos que eu tive lá atrás com a família para poder ir podendo, tratando e ver. E como que eu tratei isso? Olhando. Mas assim, você vai na terapia, você conversa, você vai lá, você vai entrando, você vai olhando os caminhos, o que aconteceu lá atrás, o que eu estou buscando no meu marido, na pessoa que eu me relacionando, não é só conjugal, é relacionamento de amizade. Então, o que eu estou buscando dele? Será que essa busca de afeto que eu busco dessa pessoa é sobre ele ou é sobre alguma coisa que eu não tive na infância? Será que eu quero que ele compense algo? Será que eu estou buscando, estou vendo nele o meu pai que eu não tive, ou a minha mãe que eu não tive, ou alguém que eu não tive ali? Ou então você vai percebendo que nós transferimos as nossas buscas para outra pessoa, mas não é sobre ela, entende? Então você começa a tratar aquelas faltas que você teve lá atrás. Então é aí que você começa a ter o tratar. E aí o que isso reflete? No seu emocional. Então você para de buscar na empresa várias aceitações que você não tinha do pai. Você para de buscar do chefe ou da gestora algumas questões que você não teve lá do seu pai. Você começa, igual você falou da pessoa que passou com você, a se posicionar, a falar, a dar a sua própria opinião, porque você já não tem mais medo, porque não é a sua mãe que você está falando, você está falando com colegas de trabalho. Então você começa a diferenciar e entender com quem você de fato está lidando, né? Não com aquela emoção, não com aquela situação lá do passado. Então, por isso que a Infelizmente, terapia veio. nós trazemos muitas frustrações do tratar e da criação inicial da nossa personalidade. O não falar em casa vira um não falar no relacionamento. O não falar em casa vira um não falar na empresa. Ou sempre parecer que você precisa da aprovação de tudo que você vai fazer em casa, no trabalho. Às vezes você precisa que toda hora alguém te fala que você está fazendo certo para se sentir seguro. Tudo isso são gatilhos que são tratados através da terapia, que você pode entender essa dor dentro de si mesma e que isso não é necessário que você fique remoendo, fazendo uma ansiedade, um problema, porque você pode falar, você tem voz, você pode cuidar dessas feridas que você carrega, porque é difícil conseguir entender que você traz isso de muito tempo atrás de forma sozinha. Alguns de nós conseguimos porque estudamos muito para isso. Quisemos buscar essa cura. Mas às vezes é bem mais tranquilo quando você conversa com um terapeuta. A resiliência emocional vem do conhecer essas feridas dentro de mim para que eu não cobre do externo, como você disse, seja em qualquer área, igual a gente fala. Vai ser no casamento, vai ser no emprego, vai ser comigo mesmo, todos os dias deitando. Ah, porque eu não fiz assim, porque eu não me aprovei assim. E o pior é quando fica a cobrança interna dentro da cabeça da gente, que tira o sono, que tira a paz, que gera ansiedade. Então, a resiliência emocional é um contexto tão grande dentro da vida da gente, de todas nós pessoas que estamos que por mais que todos nós tentemos acertar como pais e filhos, né? Sempre vai ter algo a ser conversado e cuidado. A gente vai errar, sempre somos humanos, né? E conversar com um profissional, poder buscar essa melhora, esse crescimento, é uma dádiva que nós temos que divulgar muito para as pessoas terem acesso aqui ou em qualquer lugar, para estar melhorando e vivendo a qualidade de vida consigo mesmo, né? Sim, e uma coisa que é importante é você se abrir para isso, né? Porque chega um momento que é natural que a gente queira resistir, né? Resistir a passar. Eu lembro que teve um assunto que eu fiquei com a terapeuta, eu fiquei acho que uns 2 meses. Por quê? Porque eu não abri a mão. Então a gente tem que, às vezes, a gente tem que abrir mão para a mudança. É um processo, né? É um processo que, igual eu falei, vale a pena passar.
Porque quanto tempo eu quero continuar na mesma situação? E aí vem aquela questão, né, que muita gente fala assim, eu escutei uma pessoa falar assim para mim, mas o meu pai e a minha mãe me ensinaram a fazer isso durante tantos anos. Agora eu não consigo mais mudar. Consegue. A gente consegue mudar tudo. Tá aqui na nossa mente. A gente trabalha a nossa mente e a gente começa a tratar essas crenças. Realmente, gente, é um processo que eu falo para vocês. Tenha esse carinho por vocês. Amem vocês. Mesmo que no início você olhe para você, você não tenha esse carinho, mas começa. Eu não gostava de me olhar no espelho. Eu fugia de me olhar no espelho. Mas agora eu não tenho mais isso. Passou. Mas por quê? Porque eu precisei dar os passos. Eu falei, eu vou fazer, vai ter que dar certo. Eu quis a mudança, eu fui buscar a mudança. Então, dentro da terapia, se você se abre para isso, no seu tempo, aceitando o seu tempo, a mudança ela acontece, né? Então a resiliência emocional ela vai fortalecer muitos. Se a gente for ver vários vídeos de pessoas que são famosas, jogadores famosos, eles falam sobre a gente do que o mais eles trabalhavam foi a mente deles, foi o emocional deles, porque senão eles não teriam chegado aonde eles chegaram. Então vocês veem, então a importância que é da gente cuidar das nossas emoções, a importância que é a gente olhar para isso. Sempre busco de estudando, hoje estou me amando mais, bacana, aí sim. A religião também acabou com a minha vida, me libertei do controle de 5 anos, foi muito difícil, a culpa que nos colocam. É verdade, a gente traz muitas crenças que acabam limitando, né? E se agora faz sentido, né, o que você está vivendo, esse que é o importante. O que está fazendo sentido para você. Essas mudanças que vão nos acontecendo, é tão legal que quando você olha para elas, você fala, caramba, se fosse antigamente eu teria um comportamento desse jeito, mas agora eu já não estou tendo mais, agora eu já consigo olhar de forma diferente. E a gente vai só tendo alterações, mas é aquela questão, né? É se abrir, é ir em busca, não se importar com o que as outras pessoas vão falar. Porque tem aquelas piadas, né? Você está fazendo terapia, não está adiantando nada. Não está dando muito certo sua terapia, não, né? Então, assim, é continuar, ignorar, ignora essas pessoas, vai em busca. Tem uma, tem uma colega, uma amiga A minha. terapia, a melhora não vem para o externo, vem para o interno. Quando eu deitar à noite e dormir melhor, eu que sei se a terapia teve resultado ou não, né? É, Então, assim, a gente tem que, acima de tudo, é o que você disse, fazer as escolhas e entender que está aberto a aceitar. Se hoje eu decidir que amanhã eu vou para o psicanalista, psiquiatra, e alguém perguntar se faz terapia, eu vou falar sim, estou amando. Aí, tá louca mesmo, interna. Não leva para o coração, né? A nossa evolução, nossa jornada interna, nós mesmos sabemos os monstros, as luzes e as sombras, e os monstros e os heróis que nós carregamos. Né? Então, aham. essa conversa é com nós mesmos em busca da nossa própria cura. Gente, é isso, ó. Se eu te perguntar quantas vezes na semana você tirou para ficar só com você, se você tirar o som, tirar tudo, você consegue ficar em silêncio? Parece que a nossa mente, ela começa a gritar, parece que várias coisas começam a falar, parece que uma consciência, né? A parte. Então, você começa a colocar em ordem tudo isso. Mas, Glauci, realmente muitas pessoas elas têm preconceito, né, com a terapia, mas é porque ainda não passaram por ela. Porque depois que começa a passar, pega uma pessoa que realmente, né, ama o que faz, né, que é a cura, né, trazer o florescer da outra pessoa, a mudança ela é nítida, né? Eu lembro, eu estou há 3 anos fazendo, né? Então, quando eu comecei, não foi fácil, né? Assim, várias conversinhas, várias coisas. Tem uma colega minha que, assim, uma vez terapeuta, você é terapeuta em todos os lugares, né? Com amigas, com todo mundo. A Flor colocou, tô louca assim, porém estou me tratando. É isso aí, Flor. E aí eu conversando com ela, com essa dificuldade, né, da síndrome da boazinha, a gente foi tratando conversando, papo amiga terapeuta, né? Então a gente foi conversando
E eu lembro que ela falou assim, Ale, ela veio me falar tão orgulhosa, aprendi a me posicionar. E ela veio e falou assim, falei tudo, mas também passei do coisa. Mas ela falou, mas eu falei tudo que tava. Teve uma pessoa que falou comigo que falou assim, que ela adquiriu um câncer na garganta porque ela engoliu algo que ela não expressou, que ela não falou, e ela teve que tratar um câncer na garganta porque ela não falou o que ela tinha aqui para falar. Então, olha só quantas coisas a gente traz para nosso físico porque simplesmente a gente não põe para fora, não se expressa de forma nenhuma, nem verbal, nem chorando, nem se acolhendo, nem fazendo nada, nada. Quantas coisas a gente traz para a nossa vida e a gente nem sabe que essa enxaqueca que está aí há muito tempo é devido a alguma coisa mal resolvida, que essas dores no corpo que a pessoa sente, a dor na coluna é alguma coisa mal resolvida, que está carregando, o excesso no comer é alguma coisa resolvida. Então, lá dentro da terapia, né, dentro de uma conversa, você vai tratando tudo isso, né? Você vai colocando para fora tudo aquilo que está entalado e vai tirando tudo isso e você vai aprendendo a se libertar. E aí é um processo que você vai conseguindo e você vai vendo só melhorias. Eu não tenho como falar nada ao contrário, Somos porque eu suspeitamos. amo demais, amo muito, eu faço por amor. No entanto que às vezes a gente, nessas papos de amigas terapeutas, eu gosto, é uma coisa natural, né? Então, assim, por quê? Porque dá resultado, né? Tem transformação. Ó, operei a coluna, portanto, carregar. Já pensou tudo que a terapia salva? Você vê, gente, É, quantas coisas a gente pode se livrar, né? E isso é bom, isso é saúde. Então, se fosse ruim, não teria mudanças, né? são positivas. Ô, Alice, você quer falar do seu projeto do Jornada do Ho Oponopono? A gente já está em quase uma hora de live. Nossa, já passou uma hora? Caramba, já tá chegando. Mas Passou saudando muito sete. rápido. Vou falar. A Silvana colocou: eu sou terapeuta, mas tive um problema no trabalho, estava com dor nos ombros e na cabeça. Fica, né? A gente carrega, então a gente trabalha soltar, né? De soltar, olhar para essa situação, por que que eu tô carregando isso, né? E ressignificar. Uma hora É, já. é uma troca de uma conversa com outros colegas, a gente falando sobre ser terapeuta, o quanto a gente cresce também, porque enquanto a gente se abre à dor e à questão que o outro vive, a gente vive essa cura junto com o nosso cliente, né? Aí eu Uhum. falo que a cada jornada e a cada pessoa que passa, essa transformação é para ele e para nós. É uma Uhum. cura para nós dois. E o que a Sil falou aí, da gente às vezes carregar, nós somos humanos. Eu sinto que eu acabo absorvendo tudo aquilo para viver a cura junto com a pessoa que se abriu comigo, né? Então a gente tem que se cuidar também. Terapeuta faz Uhum. terapia, tá, gente? Terapeuta faz terapia, não se esqueçam. E que realmente essa cura mútua, a gente passa por esses processos sim a se cuidar. Não, é comum, Sil, eu também passo por um processo onde eu preciso fazer o meu reiki, eu preciso fazer minha meditação e eu preciso realinhar as emoções também, porque a gente se cura junto com os nossos clientes, que eu acho Sim. que eu evoluo É uma muito cura quando eu faço coletiva, né? isso. Uhum. Sim, já aconteceu da pessoa estar sentindo alguma coisa, eu senti a mesma coisa que ela no físico. Então, assim, acontece, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo nossas proteções, fazer as nossas autocuras, nossas limpezas para que isso não venha para nós, né? E a cura, ela acaba se tornando assim, junto, né? A gente só atrai aquilo que realmente a gente precisa, né? Curar ali. Então, sobre isso, para quem perguntou se vai ficar gravado, vai ficar gravada a live, né? E eu quero só falar aqui com vocês também sobre o Ho'oponopono, a mulher autêntica com o Ho'oponopono. Para quem não assistiu essa live que eu fiz aqui com a Brap, maravilhosa, né? Eu falei um pouco do Ho'oponopono na outra vez. Para quem não assistiu, vão lá assistir, porque eu vou fazer 4 encontros. Daqui 2 semanas eu vou fazer 4 encontros, que é para a gente tratar o nosso relacionamento com pai, mãe, a nossa criança ferida, junto com o Ho'oponopono, que é um mantra havaiano, na qual a gente
a gente faz cura de memórias dolorosas que a gente não consegue olhar para ela, ou a gente não entende algumas situações que a gente passa, algumas situações repetidas, né, que são recorrentes. Então, a gente faz essa cura através desse mantra. E como nós mulheres trazemos muitas questões do nosso feminino, então eu vou falar sobre ciclicidade, eu vou falar sobre o nosso útero, eu vou falar sobre nosso relacionamento com pai e mãe, como a gente vai cuidar da nossa criança ferida, nossa criança interior, dentro desses 4 encontros. Então, vocês estão muito mais que convidadas para participar, mas vai ser fechado, não vai ser aberto, tá? Não vai ser em live, vai ser num encontro fechado ali no Meet, Então, se vocês quiserem, vou te chamar assim, Glau, para vocês participarem, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Então, a gente vai ali tratar o nosso feminino, vamos olhar com carinho para nós com mais tempo. Tá bom? Vou te chamar, tá gravada essa live do Ho'oponopono para quem quiser entender um pouco mais, mas vai ser incrível. E obrigada por hoje, espero que tenha feito sentido para vocês falar um pouco sobre as nossas emoções, que é importante a gente se dar esse momento, é importante a gente cuidar de nós, cuidar do nosso coração, olhar para ele aqui, né? E a gente ter essas mudanças. Tá bom, sim, vou te chamar. Então, gente, é isso. Muito obrigada pelo tempo de vocês. A gente sabe que o nosso tempo ele é importante, né? E tá aqui, deixando de lado algumas coisas para estar aqui. Eu sei que foi importante para vocês também. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo, obrigada, Ali. Quem quiser entrar em contato com a Ali para marcar sessões, ela faz atendimento online também, atende todo o Brasil. Ela está lá na abrap.org ou pelo Instagram mesmo, quem quiser. E quem quiser participar do projeto, essa live eu vou salvar em colaboração com ela. O Instagram dela vai estar junto na live salva. Obrigada a todo mundo que participou, Glau, time, todos os seguidores da Abrap. Obrigada pelo carinho, Ali. E Obrigada até a a você. próxima live, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Beijo.